Olá para todos os nossos irmãos. Em primeiro lugar, que Deus, que Jesus, na sua infinita bondade, possa continuar nos abençoando, nos trazendo a paz, o amor, o entendimento, a compreensão, um para com os outros. Nós estamos aqui mais uma vez preparando uma aulinha do Livro dos Médiuns, que já está com uns dias que eu estou devendo essas aulas, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, para darmos continuidade aos nossos estudos, tá? Nós vimos na última aula nossa, nós vimos sobre a natureza das comunicações. Vocês devem lembrar, que do Livro dos Médiuns, a natureza das comunicações, como que ocorriam essas comunicações, qual era a natureza dessas comunicações, certo? Então nós vimos ali, no vídeo passado, que essas comunicações, elas estavam divididas em comunicações grosseiras, tá? Frívolas, sérias e instrutivas, que são os 4 tipos de comunicações que nós vamos encontrar. Como são essas comunicações? As grosseiras são aqueles espíritos bastante inferiores, que chegam brigando, xingando todo mundo, querendo quebrar tudo, As frívolas são aqueles espíritos assim mais levianos, que para eles não importa o que eles vão dizer, se é certo ou se é errado, eles não estão nem aí pela verdade. O importante é chegar ali e falar e o pessoal achar que acreditou neles e às vezes até acreditarem, tá? E continuamos ainda sobre as comunicações sérias, que vinham advinda dos espíritos de uma certa categoria, de uma certa hierarquia espiritual, trazendo informações, novas informações, coisas úteis. E as comunicações instrutivas. E essas comunicações instrutivas trazendo conhecimento, entendimento, trazendo explicações das coisas, dos fatos. E essas comunicações instrutivas, o espírito não precisa ter assim, um grande gabarito espiritual, uma grande evolução. Porque nós temos muitos espíritos que não é muito evoluído, mas que são espíritos sérios, Da mesma maneira que nós vamos encontrar esse tipo de espírito reencarnado nos nossos meios, certo? Não tem uma grande instrução, não tem uma grande intelectualidade, mas são pessoas sérias. Eu estou fazendo essa introdução para mostrar para vocês que agora nós vamos partir para o capítulo 11 do Livro dos Médiuns. No capítulo 11, nós vamos falar alguma coisa sobre a sematologia e a tipologia, certo? Que é um tipo de linguagem utilizada pelos espíritos. Essa sematologia foi lá no início de Kardec, lá atrás, quando Kardec começou a estudar a doutrina espírita, tá? Que ele deu esse nome de sematologia à linguagem dos sinais. Como que ocorreu na época o desenvolvimento da doutrina? Foi através das mesas chamadas mesas falantes, mesas girantes, mesas batedoras, tá? E foi classificada como sematologia, tá? Que a sematologia é uma maneira de explicar o espírito, a transmissão do pensamento por meios de sinais. Tá? É o nome dado, sematologia, meio de sinais, como ruídos, batidas, movimentos de objetos, onde é usado o termo de tipitologia. Tá? Tipitologia. Então, tudo isso aí é tipitologia. Mas quando nós falamos em sematologia, tá? Nós vamos falar sobre a transmissão do pensamento através de sinal, de gestos, de pancada. Vou bater várias vezes, quer dizer tal coisa. Cada batida significa uma palavra, tá? Que nós vamos ver que é a sematologia. Então nós vamos ver que o emprego desses meios que os espíritos empregaram vai usar assim bastante a mímica, isto é, exprime a energia da formação e da negação pela força das pancadas, tá? Então, quando Kardec começa, ele vai começar o quê? Ele vai começar assistindo aquelas mesas batendo, certo? Não existia a psicografia na época.
a doutrina espírita estava praticamente iniciando os seus movimentos, né, sobre a superfície da Terra, sobre o nosso planeta. Então vejamos só, como eu estava dizendo, né? Então, esse estudo, esse movimento da doutrina, tá, vai acontecer lá nos idos de 1830, 1840, tá? Lógico que a doutrina espírita era muito mais antiga que isso aí. Ela existe desde o início da humanidade, esses fenômenos que vêm ocorrido, tá? Então, nós vamos ver que como que era, que nós vamos ligar uma combinação da doutrina espírita através das pancadas, das mesas que batiam. Olha só, então começando assim, sim ou não. Cada pergunta que você fizesse, o espírito ia pegar a mesa e bater a mesa. Se fosse batesse uma vez, para sim, duas vezes, para não. Olha só a dificuldade. Não tinha como você perguntar do espírito, para um espírito que ele tivesse que fazer uma dissertação, tá? Não tinha como, era sim ou não, você tinha que fazer uma pergunta lógica, sim ou não. Vamos dizer assim, eu vou ser feliz? Sim ou não, tá? Eu vou me dar bem na vida? Sim ou não. Não tem como, não, você tem que prestar atenção nisso aqui. Não tinha, tá? Era um pequeno desenvolvimento que estava ocorrendo, tá? Também essas pancadas exprimem a natureza. Nós vamos ver que essas pancadas que os espíritos usavam na mesa ia depender também do tipo assim, da natureza do espírito que estava ali. Se o perguntador, a pessoa que estava fazendo a pergunta, o espírito estava ali, fosse o inimigo que tivesse ódio dele, logicamente que as comunicações seriam as comunicações bastante grosseiras, né? Ele ia fazer essa mesa dar movimentos muito fortes, tá? Com muita violência, pela brusquidão dos movimentos, a cólera, a impaciência, batendo repetidamente fortes pancadas, como uma pessoa que bate arrebatadamente com os pés, chegando às vezes a tirar a mesa do chão. Isso é uma comunicação grosseira. O cara estava nervoso, ele tinha que desabafar, e se ele pudesse jogar a mesa em cima do cidadão que estava ali fazendo as perguntas, ele faria isso. Mas, em contrapartida, nós temos ali, né, as comunicações sérias, amáveis, tá? Essas comunicações sérias, amáveis e delicadas, onde a mesa, perante o cidadão que estava ali, ela quase que se inclinava, né? Calma, pacífica, sem violência, né? Principalmente se o espírito que estava ali era um espírito amigo daquele cidadão que estava fazendo a sua pergunta, né? No começo e no fim da sessão, a mesa, à guisa da saudação, ela fazia uma saudação para aquele público que estava ali. Se quer dirigir-se diretamente a um dos assistentes, para ele encaminha a mesa com brandura. Olha, tem um assistente ali, eu quero dar um recado para ele, o espírito. A mesa vai devagarzinho para aquela pessoa. Quando o espírito está nervoso, que tem alguém ali que ele odeia, e o espírito comunicante, ele é um espírito inferior, a mesa vai com violência, conforme deseja, né, a testemunhar e a afeição, a antipatia, tá? Então vamos ver que isso, então vamos falar isso aí, nós estamos falando propriamente da sematologia, ou linguagem dos sinais, como a tipologia, é a linguagem das pancadas, se chama tipologia, tá? Que é a linguagem das pancadas. Eis aqui um exemplo notável do emprego espontâneo da sematologia. Um dia, numa sala de aula, olha só, no Livro dos Médiuns, na sua sala de visita, onde muitas pessoas ocupavam com as manifestações, um senhor do nosso conhecimento recebeu uma carta nossa, Kardec dizendo, tá? Que ele mandou uma carta para esse senhor, e esse senhor estava lá numa dessas reuniões. Enquanto lia, a mesa que servia para experiências veio repentinamente e colocou-se ao seu lado. Concluída a leitura da carta, ele a foi colocada sobre uma mesa do outro lado da sala. Aquela mesa acompanhou-se e dirigiu para onde ele estava a carta.
Surpreendido com essa coincidência, calculou o destinatário da carta, que entre esta e aquele movimento alguma relação havia, e interrogou o espírito a respeito disso. Tá? Quando Kardec ficou sabendo o que aconteceu, aquilo ali, ou o cidadão da carta, resolveu interrogar, vou fazer umas perguntas, né? E Kardec também, ele convoca depois, que esse senhor manda uma carta narrando o fato que aconteceu, tá? Aí Kardec convoca aquele espírito, evoca, né? Aquele espírito, ele vem e diz, né? Qual era o motivo da visita que fizerá aquele senhor? Qual o motivo da visita que você foi lá fazer aquele meu amigo? Ele responde, né, para Kardec, é natural que eu visite as pessoas com que te achem relações, a fim de poder, se for preciso, dar-te, assim como a elas, os avisos necessários. Entendeu? Kardec dizer, essa relação de Kardec, que os espíritos batedores, os espíritos das mesas girantes, que faziam a mesa bater, não era só espíritos inferiores. Os espíritos superiores também utilizavam daquilo na época para poder fazer o quê? Para poder também crescer, passar suas mensagens. Hoje não se usa mais, porque nós temos novos meios bastante diferentes, né? Então ele queria chamar atenção, que não é só os espíritos zombeteiros, frívolos, tá? Frívolos, que estavam ali naquele lugar ali. Que também espíritos mansos, espíritos pacíficos, também se utilizavam daqueles meios para poder fazer com que dar suas mensagens às pessoas queridas, aos irmãos ainda encarnados na Terra, tá? Então, isso quer dizer, Kardec quer dizer com isso daí, com esse fato, que nem todos os espíritos batedores são espíritos inferiores. Batedores que é por meio de pancada, que é a tipologia, tá? Então, não vejamos só que nós vamos chamar, que o espírito quis chamar a atenção da pessoa a quem nos referimos, e procurava uma ocasião de certificá-la de que estava lá. Ele queria dizer, eu estou aqui acompanhando vocês também. O mundo não se houvera conduzido melhor. O mudo não daria um recado melhor do que esse. E nós vamos ver que depois não tardou muito para a tipologia, tá? Viesse se aperfeiçoar. Esqueçamos que essas pancadas, aí veio o aperfeiçoamento. Está muito difícil dizer só sim ou não. Como sim ou não? Tem pergunta que não existe só um sim ou só um não. Tem que ter uma justificativa, tem que ter uma explicação, tá? Aí nós vamos ver que a tipologia, ela se aperfeiçoa, enriquece com o meio de comunicação mais completa, tá? Que é a tipologia alfabética, onde os homens na época começam a usar o alfabeto, A, B, C, D, F, G, H, tá? Aí a mesa ia dar pancada conforme a ordem da letra. Letra A, uma pancada, letra B, duas pancadas, letra C, três pancadas, e assim sucessivamente. Aí ia formando as palavras. Logicamente que tinha alguém ali só para anotar. Ó, 10 pancadas, qual é a letra? Letra tal. Ó, 5 pancadas. Ia formando as palavras, tá? Ia obter, então, as palavras, frases e até discursos inteiros. Agora, imaginem vocês o tempo que demorava para escrever para escrever uma página todinha, certo? O tempo que se demorava era muito, muito grande. Aí, de acordo com o método adotado, a mesa dara tantas pancadas quando foram necessárias, letra A, B, né, como eu acabei de falar para vocês. E uma pessoa ia anotando aquilo ali, certo? Olha só o tempo que se consumia. Entretanto, pessoas há que têm tido a paciência e têm utilizado deles para obter ditados de muitas páginas. Porém, a prática levou à descoberta da abreviatura das palavras, né? Começou a abreviar as palavras. Quando o espírito chegava numa certa, a palavra formar mais de 40% da palavra,
a pessoa que está ali, a palavra o senhor quer dizer tal, assim, assim, tá? Aí o Espírito dava uma pancada dizendo sim, 2 pancadas dizendo não. Aí continuava o sistema né, de uso da palavra. O uso mais frequente consiste em colocar o experimentador diante de si um alfabeto. Aí já melhorou mais, colocou todo o alfabeto, tá? O espírito começava as frases, aí o cara mostrava, a próxima letra é tal, põe o dedo ali, a mesa dava uma pancada, dizendo sim ou não. E assim ia montando, tá? Uma série de algarismos, tá? Que indicava aquele que estava correndo ali, tá? Estando médio à mesa, uma outra pessoa percorre sucessivamente as palavras, os alfabetos, tá? Essa maneira, com o hábito, ela começa a ficar mais fácil, mais rápido. Chega a se andar mais depressa do que antigamente. Já começas a ter o quê? As frases, tá? Já começa a ver o quê? As frases, tá? Já começa a montar frases inteiras, tá? Então nós vamos ver, já começa a surgir respostas mais concretas, tá? Então, esses aí são os métodos. E nós tivemos também o método utilizado muito da mesa, da cesta, né? Numa cestazinha, que essa cestazinha, ela tinha 2 rodinhas aqui e um lápis na ponta. Lápis aqui, tá? 2 rodinhas aqui que girava para lá e para cá e um lápis aqui solto. O médico colocava o dedo ali e o espírito movimentava e já começou a escrever letras. Já não era mais através do alfabeto, tá? Onde se ia letra por letra, tá? Aí já começa a surgir as palavras, essa mesinha começa escrevendo, certo? Olha só a evolução que nós vamos encontrar, né? Que a doutrina espírita, ela começa a desenvolver, certo? Aí começa a melhorar as coisas, tá? Já pode escrever já determinados livros, já começa a escrever pequenos livros, né? Pequenos assuntos já começam a ser divulgados com muito mais rapidez, tá? Então nós vamos ver que aí a doutrina vai crescendo, vai desenvolvendo, tá? E nós vamos ver que esse aperfeiçoamento que se possa introduzir nessa maneira de proceder, tá? Já começa a ficar mais fácil. Então nós vamos ver que a doutrina espírita, ela começa a desenvolver. Aí que chega um momento que o médium descobre que ele possa usar a própria mão para escrever. Já vem a psicografia, né? Olha só como vai crescendo, como vai desenvolvendo, tá? Já começa a ter o quê? A independência ao pensamento do médium. O médium não tem que estar adiantando palavra, adivinhando, né? Aí, com o fim de melhor garantir, lá no item 143 do Livro dos Médiuns, com o fim de melhor garantir a independência ao pensamento do médium, imaginaram-se diversos instrumentos em forma de quadrante, né? Vários tipos de instrumentos, antes mesmo de chegar à psicografia, tá? Começa a surgir vários tipos de instrumentos, então começa a inventar, é mais fácil, já começou a fazer com rodinha, né? Um círculo, uma roda em cima da mesa que gira, o médium põe a mão ali, cheia com as letras, tudo ali, onde para aquela agulha ali é a letra que vai acontecendo, né? Que alguém vai registrando e vai formando palavra. Começa a evolução. E olha só, nós já saímos das pancadas, das mesas lá que dava pancada batidas. Dessas pancadas batidas, a mesa batia, né, levantava e batia quantas vezes necessário, dizendo sim ou não, ou quantas vezes necessário para a formação das palavras. E nós tínhamos também as pancadas na mesa. A mesa não se movimentava, mas ouvia-se pancadas que acontecia à mesa. Só que para isso tinha que ter um médium mais especializado, uma mediunidade mais avançada, né? Que na época estava desenvolvendo, era poucas as pessoas que tinham, às vezes nem sabiam ainda que tinha essa mediunidade. Então ainda vamos ver que começa a aparecer aparelhos mais simples, tá? E assim sucessivamente.
Aí nós vamos trabalhando. Aí nós vamos ver o quê? Olha só. Então nós vamos ver que essa passagem da mesa que acompanhou o médium, né? Que foi quando ele recebeu a carta de Kardec, aqui no item 145 do livro dos médiuns, Kardec explica da seguinte maneira, olha só, vou ler para vocês. Resta-nos destruir um erro assaz espalhado para todo mundo, o de confundirem-se com os espíritos batedores, todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas. A tipologia constitui um meio de comunicação como qualquer outro, o que não é mais do que o da escrita ou da palavra, indigno dos espíritos elevados. Olha só, todos os espíritos, bons e maus, podem servir-se dele, como dos diversos outros existentes. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias e não um instrumento de que se utiliza para exprimi-las. Olha só. Então nós pensamos que nós só tinha espírito inferior na época, batendo mesa, porta abrindo. Não, os espíritos superiores, quando ele não tem um outro meio de trazer uma comunicação para você, ele vai utilizar o meio existente da época. Né? Ele vai usar aquilo ali, mesmo ele sendo um espírito mais elevado. Então, ele vai procurar o quê? Logicamente, que sem dúvida eles preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, mais rápidos. Mas, em falta de lápis e papel, não escrupulizaram de valer-se e divulgar mesa falante. E a prova é que, por esse meio, se obtêm os mais sublimes ditados da época, tá? Assim, pois nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas são batedores, são inferiores. Esta qualificativo deve ser reservado para os que poderiam chamar batedores de profissão e que, por este meio, se deleitam em pregar partidas para divertimento de umas tantas pessoas, em aborrecer com as suas importunações. Pode-se esperar que algumas vezes deem coisas espirituosas, porém coisas profundas, nunca. Seria, consequentemente, perder tempo formular questões com certo porte científico-filosófico, tá? Então, os espíritos que vivem só de fazer gracinha, de bater, não adianta você ficar querendo fazer perguntas sérias para eles, que eles não vão te responder. Mas nós vimos que os espíritos superiores também utilizaram, e se necessário hoje ainda, utilizarão esses meios das mesas girantes, das pancadas, tá? Aí Kardec continua, tá? A ignorância e a inferioridade que lhes são peculiares deram motivo a que, com justeza, os outros espíritos qualificassem de palhaços ou saltimbancos do mundo espírita. Acrescentemos que, além de agirem quase sempre por conta própria, também são a miúdo instrumento de que lança mão os espíritos superiores, quando querem produzir efeitos materiais. Os espíritos superiores muitas vezes usam desses irmãos ainda inferiores para poder despertar, né? Vamos dizer, no incrédulo, naquele que não acredita, né? Olha só como nós vemos a sequência, né, dos capítulos. Seria importante, tá? Que hora que você tiver um tempo, você ir lá nesse capítulo 11 e dar uma lida nele, dar uma olhada para você ver certinho, né? Para entender melhor. Que aqui nós fizemos só um resumo, tá? Das coisas que nós temos nesse capítulo. É importante. E não esqueça, na hora que você terminar tudo, dar um like aí, né? Ajudar aí a Casa Verde, né? Ajudar aí a Casa Verde a crescer um pouquinho mais, a ser mais conhecida. Dá lá, se inscreva no canal nosso aí, dá uma força para nós.
e que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre.